Quantas almas se revelam no caminho que se segue, quanta alegria em tantos lábios que pedem. Quantas almas se revelam. Então, boa noite a todos. É um prazer estar aqui compartilhando com vocês estudos que nos ajudam a compreender a vida. O propósito hoje é falar de Bezerra, mas eu tenho sempre um cuidado muito grande ao tocar nesse trabalhador da primeira linha de trabalhadores de Jesus, porque Bezerra requer de nós um pouco mais de atenção, não só pela personalidade, não só pela vida, mas pelos propósitos que ele sempre está envolvido. Nós vamos unir 3 personalidades nesse estudo: Jesus, Kardec e Bezerra. E tenho certeza que Bezerra assim se sente mais confortável, porque enaltecê-lo pela personalidade é diminuí-lo. E colocá-lo diante de Jesus e Kardec é fazer com que ele cresça. Então o propósito de hoje inicia-se com o Novo Testamento. Nós vamos buscar em Jesus os fundamentos para a vida de Bezerra de Menezes. Mais especificamente, em João, capítulo 3. Alguém se lembra dessa passagem? Se não lembra, eu aqui ponho. Capítulo 3, versículo 1. Ora, havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Ele foi ter com Jesus de noite e disse-lhe: Rabi, sabemos que é mestre vindo de Deus, pois ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes, se Deus não estiver com ele. Respondeu-lhe Jesus: em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Perguntou-lhe Nicodemos: como pode o homem nascer sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? E Jesus respondeu: em verdade te digo, que se alguém não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne. O que é nascido do Espírito é espírito. Não te admires de eu te haver dito: necessário vos é nascer de novo. O vento sopra onde quer e ouve a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Perguntou-lhe Nicodemos: como pode ser isso? Respondeu-lhe Jesus: tu és mestre em Israel e não entende essas coisas? Em verdade te digo, que nós dizemos o que sabemos e testemunhamos o que temos visto, e não aceitas o nosso testemunho? Já se depararam com essa passagem? Já se questionaram sobre a veracidade dessa passagem? Porque só existe uma forma de entender esse diálogo.
Jesus fala para um mestre em Israel, um doutor da lei, que é necessário nascer de novo. E nós ainda, 2000 anos depois, ainda questionamos a reencarnação. Quanto mais nós lemos essas mensagens, mais claro fica não só a proposta reencarnacionista, como necessariamente a negação de um homem materialista. Uma visão religiosa, mas materialista. Vocês viram qual momento ele procura Jesus? Deixa eu ver se tem alguém atento aqui. À noite. E por que à noite? Para que não fosse visto. Não queria passar pelos pares como alguém que teve um diálogo com Jesus, que pudesse ali estar recebendo dele instruções. E ao perguntar, se assusta. Como um homem velho como eu poderia novamente adentrar o ventre de minha mãe? Não conseguia pensar na realidade do espírito. Materialista. Essa é a grande bandeira que o Cristo e Allan Kardec vieram desfraldar e combater. Não veio combater a religiosidade farisaica. Não viemos combater os erros medievais da igreja. Não. A luta é contra o materialismo. Contra essa visão que nos faz viver aqui e agora como se fosse a única vez. Quantos de nós ainda estamos com dificuldade de viver plenamente as propostas do Cristo, quanto nos diz a respeito do Espírito? Nós vamos avançar e vamos trazer aqui Allan Kardec para um diálogo com o Cristo. E é importante, ao analisarmos esses duas personalidades, nós percebemos como que, dentro da obra proposta por Kardec, amplia aquilo que foi dito pelo Cristo. Vejamos. Livro dos Espíritos, primeira parte, capítulo 2, dos elementos gerais do universo, questão 27. Nem o Flávio sabe qual é. Difícil, né? Nós sabemos qual é? Daniel, por que a gente não sabe? Porque espírita não decora nada. E não se proponham a isto. Vai lá e lê. Pega a obra e volta nela. O que nós não podemos deixar é de estarmos com essas obras nas mãos. Questão 27 diz o seguinte. Eu reduzi muito, tá, gente? Quais seriam os elementos constitutivos do universo? Vocês já pensaram? O que organizou, nós sabemos, é Deus. Mas quais os elementos Deus usou para fazer o universo? Dizem os Espíritos. Deus, Espírito e matéria constituem o princípio de tudo o que existe. A Trindade universal. Se existe uma trindade, é esta: Deus, Espírito, matéria. Eu pergunto a vocês, que somos nós? Parafraseando Kardec. Só tem 3 possibilidades. Você vai ter que escolher uma. O que somos nós? Deus, Espírito ou matéria?
Tem certeza. Ah, Daniel, meu marido diz que eu sou uma deusa. É poesia. Não é fato. Você riu, né? O maridão já chamou de deusa, né? Ai, meu marido é um deus. É só poesia, mais nada. Nós temos uma dúvida, e alguns espíritas as colocam assim, quer ver, ó? Eu sei que eu sou espírito, mas eu tenho um corpo. E ainda tenho também o perispírito. Espírita fala isso com uma facilidade. Eu espírito ou eu tenho espírito? Eu matéria ou eu tenho corpo? É uma confusão que ainda promove entre nós espíritas. Nós só temos 3 possibilidades e nós nos engasgamos ao responder. Ao meu espírito. Meu espírito parece que eu tenho um, né? Eu não sou um. A grande verdade é que nós somos espíritos. Nós não temos espíritos. Nós temos corpo. Nós temos um corpo espiritual. Ou, nas palavras de Paulo, um corpo celeste. Se existe corpo terrestre, existe corpo celeste. Mas ainda não é espírito. Espírito é aquilo que Deus fez para povoar o universo. Somos nós. Então, o livro dos Espíritos traz, na parte 2ª, do mundo espírita, o mundo dos espíritos, capítulo 1º, do item dos espíritos, a questão 76 que diz: que definição se pode dar dos espíritos? Está aí. Pode dizer-se que os espíritos são os seres inteligentes da criação. Povoam o universo fora do mundo. É importante que nós tenhamos ciência disso como certeza. Eu não sou matéria. Eu tenho um corpo material. Eu tenho um corpo perispiritual. Mas eu sou espírito. Eu tenho uma parte especial na criação. Eu sou uma parte da criação de Deus especial. Ai, Daniel, me senti até bem. Sinta-se. Na 77, Allan Kardec desdobra. Os espíritos são seres distintos da divindade? Ou serão simples emanações ou porções desta, de Deus, e por isso denominados filhos de Deus? E nós temos dificuldades. Dizem os espíritos: meu Deus, são obras de Deus, exatamente qual a máquina ou é do homem que a fabrica. Nós somos inventos de Deus. Nós somos um produto da inteligência divina. Não somos filhos como se tivéssemos sido gerados a partir dele. Nós não temos parte direta com Deus. O que nós temos de Deus é inteligência, como a máquina tem do homem. Nós não podemos confundir, então, de forma alguma, a nossa natureza com a natureza de Deus. Não existe em nós nada que remeta a Deus, a não ser a inteligência como que Ele nos fez. E continua ainda dizendo: a máquina é obra do homem, não é o próprio homem. Sabes que quando faz alguma coisa bela, útil, o homem lhe chama sua filha, criação sua. Pois bem, o mesmo se dá com relação a Deus. Somos seus filhos, pois que somos... Tem pessoas que se sentem apartadas de Deus quando leem essa questão. Ai, Daniel, então eu sou uma máquina?
Não, isso é só um exemplo. Nós não somos máquinas. Se somos máquinas divinas. Tal a perfeição com que Ele nos fez. Então, quando respondemos que somos espíritos, necessariamente não somos Deus e não somos matéria. Somos um elemento criado e que é distinto de tudo que existe no universo. Nós temos uma característica própria. Na 78 ele continua. Os espíritos tiveram princípio ou existem como Deus de toda a eternidade? Por analogia, nós podemos já fazer algumas comparações. Se não temos elementos constitutivos em nós que pertençam à natureza divina, nós fomos criados em momentos diferentes. Então, olha só o que respondem os espíritos. Se não tivessem tido princípio, seriam iguais a Deus. Quando, ao invés, são criação sua e se acham submetidos à sua vontade. Deus existe de toda a eternidade, é incontestável. Quanto, porém, ao modo por que nos criou e em que momento fez, nada sabemos. Então fica bem claro nesta proposição que nós somos espíritos, que Deus é uma entidade à parte e que existe um terceiro elemento. Qual é? Deus, espírito, matéria. Necessariamente, quando Cristo, lá naquela mensagem, dizia que o que é carne vem da carne e o que é espírito vem do espírito, ele quis dizer o que então? Quer que volta lá para vocês verem? O que é carne vem da carne. O que é espírito? O que ele queria dizer? É necessário nascer em corpo e espírito, matéria e espírito. Ou seja, o processo reencarnatório não é a existência de um corpo, mas a habitação de uma alma, de um espírito no corpo. Era isso que Jesus estava dizendo a Nicodemos e que ele não foi capaz de atinar. Eu sou espírito e como espírito eu vou para onde eu quero e volto, sem que ninguém saiba, porque não é visível, não é tátil. Um corpo novo requer um espírito novo. E aí já começamos a poder imaginar outras situações. Podemos dizer que não tivemos princípio, se quiseres com isso significar que, sendo eterno, Deus há de ter sempre criado ininterruptamente. Mas quando e como cada um de nós foi feito, repito-te, nenhum o sabe, e aí é que está o mistério. 79. Pois que há dois elementos gerais do universo, o elemento inteligente e o elemento material, poder-se-á dizer que os espíritos são formados do elemento inteligente, como os corpos inertes o são do elemento material? Evidentemente, os espíritos são a individualização do princípio inteligente, como os corpos são a individualização do princípio material. A época e o modo por que essa formação se operou é que são desconhecidos. Então, por mais que Allan Kardec quisesse tirar mais alguma informação, o que ficou claro aqui para todos nós? Que existe Deus, que existe Espírito e que existe matéria. Quando nós confundimos esses elementos, a chance de nós errarmos aumenta muito. Errar no sentido de entender os fundamentos da vida, como Nicodemos. Ainda que fosse um homem bom, um homem religioso, se equivocava diante da realidade material, acreditando que aquela é uma única existência.
Quantos de nós, espíritas, ainda hoje, acreditamos que tem um jeitinho, tem uma fórmula, tem um meio de mudar os nossos destinos? Quem sabe um passe, quem sabe uma água fluidificada, um médium. E nós estamos nos equivocando. Qualquer uma dessas ações podem atingir o corpo, mas não atingem o espírito. Ainda que eu tenha o corpo curado, o espírito não se cura. Como se conserta, como se corrige, como se reforma o espírito? Me diga. Transformação moral. É a mudança das nossas atitudes. Daniel, mas eu vim, tomei um passe e melhorei. Você aumentou sua dívida. Nós temos que pensar assim. Porque se eu estava passando por dor, por alguma dificuldade no campo material, se me foi aliviado, é para que eu cresça como matéria ou cresça como espírito. E essa lógica que nós espíritas temos que adotar. Nós deixaremos de ser reféns de médiuns, de terapias, e nos tornaremos parceiros do Cristo. Quantos vivem ainda na dependência de pessoas, de obras, de terapias? Isso não nos liberta, pelo contrário, isso nos aprisiona ao misticismo que é próprio ainda de nossas almas. Olha só, quando nós unimos Allan Kardec e Jesus e tentamos estabelecer esses princípios, porque Jesus os fundamentou e Allan Kardec os ampliou, nós começamos a desmistificar exatamente as nossas condições como filhos de Deus. Daniel, Jesus disse várias vezes, filhos de Deus. E pelo estudo de Allan Kardec com os espíritos, nós chegamos à conclusão que nós somos criaturas. Nós fomos criados por Deus, então eu não sou filho. Deus não tem uma esposa, não tem uma herança genética. Exatamente. Então por que Jesus fala filho de Deus? Porque Ele queria nos aproximar dessa natureza que era tão distante para nós. Ele queria, Jesus, que nós pudéssemos sentir Deus sem o temor. Sem estarmos apavorados se Ele nos puniria, se Ele nos castigaria, se nós não fizéssemos o que Ele esperasse de nós. A tentativa do Cristo é vencer a barreira e transformar Deus num ser que pudesse ser sentido por todos nós. Isso não nos ajudou a entender Deus. Pelo contrário. Nós criamos uma relação com Deus que se aproxima muito mais daqueles que querem do que aqueles que pretendem ser. O que o Cristo queria é que nós pudéssemos criar uma intimidade com esse ser. Allan Kardec faz o sentido contrário e nos mostra que Deus é uma entidade tão acima e tão diferente de nós que nós só podemos entender a Deus por Jesus. Por isso que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. É impossível entender Deus na sua natureza divina sem compreender antes Jesus. Então, no Livro dos Espíritos, na segunda parte, capítulo 2, a encarnação dos Espíritos. Nós buscamos lá qual o objetivo da encarnação dos Espíritos. Porque se Jesus falou que era necessário renascer,
usando o termo na sua extensão máxima, é necessário renascer, corpo e espírito. Os espíritos respondem: Deus lhes impõe a encarnação com o fim de fazê-los chegar à perfeição. Para uns é expiação, para outros, missão. Se é uma imposição, nós não temos como fugir dela. Acreditando ou não, o que vai acontecer quando eu chegar no mundo espiritual? Eles vão programar outra. Ai, Daniel, mas foi tão ruim essa. E é possível que venha outra, às vezes pior, se eu não aproveitei. Daniel, mas eu tomei 40 anos de passe. Vai ficar pior. Se você não aproveitou os 40 anos de passe para se transformar num espírito melhor. Tem gente já fazendo conta aí. Toda semana, continua. Faça e se comprometa com as mudanças. Essa é a necessidade do espírita. Que nós não só possamos estudar, compreender, mas vivenciar o que nós estamos estudando. Mas, para alcançarem essa perfeição, tem que sofrer todas as variantes da existência corporal. Nisso é que está a expiação. Se veio com riqueza material, possivelmente terá que passar pela pobreza material. Se veio com saúde do corpo perfeita, possivelmente, numa outra existência, virá sem a saúde do corpo. Veio com família, vem sem família. Com marido, sem marido. Com filhos, sem filhos. Todas as alternativas terão que fazer parte da nossa existência para que possamos sentir todas as experiências da experiência humana, da vivência humana. Como poderíamos entender o outro se nós não tivéssemos experimentado? A dor é igual para todos, o amor não. Pensa nisso. A dor todos sentem. Agora, o amor depende do envolvimento. Se eu não me envolvo, eu não sinto. Quantos nós trazemos nessa casa para ouvir uma palestra e saem daqui dizendo, senti nada. Balela. Que bobagem. Esse é o preço que nós pagamos. É isso que Jesus queria quebrar quando diz que Deus é Pai. Que nós somos seus filhos. Não, nós não somos. Nós somos criaturas de Deus. O que Ele queria é que nós pudéssemos sentir a Deus na extensão máxima do seu amor. Como poderíamos senti-lo se não guardássemos por Ele sentimentos nobres? Imagina, orar a Deus como o grande fabricante de seres humanos. Deus, o grande operário. Ia ser esquisito, não ia? Então, quando Ele cria essa imagem, é com essa intenção que nós pudéssemos sentir Deus. Visa ainda outro fim à encarnação, ou de pôr o espírito em condições de suportar a parte que lhe toca na obra da criação. É pelas múltiplas experiências no âmbito físico que nós vamos adquirindo saber e conhecimento. Todas as experiências aqui vividas estão registradas no espírito, e nenhuma delas se perde. Então, a cada existência, uma nova oportunidade de aprendizagem. Para executá-la, é que em cada mundo toma o espírito um instrumento de harmonia com a matéria essencial desse mundo, o corpo, a fim de aí cumprir, daquele ponto de vista, as ordens de Deus. É assim que,
concorrendo para a obra geral, ele próprio se adianta. Quando nós estamos aqui e auxiliamos a sociedade, nós crescemos e crescemos como espíritos. A sociedade cresce como comunidade, como agrupamento social. Aperfeiçoamos o mundo e nos aperfeiçoamos. Essa é a parte mais interessante. A ação dos seres corpóreos é necessária à marcha do universo. Deus, porém, na sua sabedoria, quis que nessa mesma ação ele encontrasse um meio de progredir e de se aproximar dele, Deus. Desse modo, por uma admirável lei da providência, tudo se encadeia, tudo é solidário na natureza. Então, olha só, Deus criou uma determinação. Todos nós temos que chegar à perfeição. Se Ele determinou que todos nós temos que ir em direção à perfeição para poder nos aproximarmos dEle, nós ganhamos um direito. Qual é? Vamos ver se vocês estão acompanhando o raciocínio. Ele criou a perfeição como determinação. Todos têm que atingir a perfeição. Por consequência, nós temos um direito que não nos pode ser roubado. Vocês vão entender a encarnação quando entenderem o nosso direito. Se eu estou obrigado a chegar à perfeição, progredir é um direito. Eu não posso ficar estacionado. É contra a lei divina estacionar, parar ou até mesmo regredir. Nós temos como determinação de Deus que atingir a perfeição. Então, o nosso direito é progredir sempre, sem cessar. Lê ali, nascer, morrer, renascer, tal é a lei. Fala, se eu souber. Vós sois deuses no sentido de co-criadores. O que Deus é criador. Então, o que nós somos com Deus, co-criadores. E a maternidade é o exemplo mais vivo dessa possibilidade de se tornar Deus. Você cria, na verdade, recria o corpo humano e dá oportunidade ao novo ser. E nós participando junto com Deus na obra da criação. Não necessariamente que nós seríamos deuses menores, mas que nós teríamos a possibilidade de cocriar com Ele. Deus, percebendo a possibilidade de atingir a perfeição relativa que a humanidade nos permite, criou a possibilidade de nós organizarmos o universo segundo aquelas determinações que Ele pôs. Porque se somos espíritos e atingimos a perfeição, a matéria se submete à nossa vontade. E o que nós quisermos fazer com a matéria, o espírito pode. Por isso Jesus curava, por isso Jesus fazia tantas curas e milagres desconhecidos por nós. Multiplicou pães e peixes, porque Ele tinha pleno domínio da matéria. Jesus criou a Terra. É um dos co-criadores do sistema solar. Ele conhece a natureza íntima da matéria e a domina com o seu poder. É por isso que ele pode criar, recriar, co-criar com Deus. O mais importante desse direito de progredir é que se eu errei, como Deus me permitiria corrigir o erro se eu não tivesse a possibilidade de voltar novamente e corrigir o meu erro? Uma das coisas mais interessantes da reencarnação é exatamente que, ao lembrarmos que temos o direito de progredir, eu tenho que ter o direito de corrigir um erro.
Se eu não tiver como corrigir o erro, eu estou fadado à permanência naquele estágio evolutivo indefinidamente. Portanto, o inferno não só é impossível enquanto lei, mas enquanto o amor divino. As duas coisas, o amor de Deus não permite a existência do inferno, como as leis que ele criou impedem a existência do inferno. O inferno como lugar eterno de sofrimento. É impossível, porque contraria o princípio de que todos nós devemos atingir a perfeição. Conhecem? Esse é mais difícil, né? Vou botar a data do nascimento e de morte. Agora ficou fácil, né? Adolfo Bezerra de Menezes. Por que agora, Daniel? Porque faz sentido agora falar do Bezerra. Agora faz sentido falar não só dele, mas da vida dele. A vida dele foi pautada na crença no Espírito. A vida dele foi dedicada à existência dos Espíritos. E o primeiro caso que eu vou narrar sobre Bezerra diz respeito ao filho dele. Bezerra de Menezes casou-se 2 vezes. Um dos seus filhos tinha um processo mental e espiritual conturbadíssimo. O menino não falava, o menino não andava, o menino estava em prostração na cama 24 horas por dia. Isso foi alvo de dores imensas para Bezerra. Bezerra se debruçou até mesmo nos livros científicos para tentar entender a loucura e deixou obras nesse sentido para nós. Certa feita, Bezerra, numa reunião mediúnica, recebe a visita do espírito que atormentava, por um processo obsessivo longo e tenaz, o seu filho. Ele se manifesta e diz a Bezerra: Bezerra, eu te respeito, mas odeio seu filho. O ódio que carrego por ele passa por muitas existências. A nossa relação de amor e ódio iniciou-se há muitas encarnações. Esse processo é tão íntimo, é tão estritamente ligada ao ódio, que eu e ele somos como árvore e uma erva parasita. Estamos entrelaçados de tal forma que a existência de um depende da existência do outro. Ele me alimenta com forças físicas e eu o alimento com forças espirituais. Não permito que fale, não permito que se levante. O debilitei de tal forma que, se hoje quiserem nos separar, ele morre. Bezerra é tomado de um grande amor por aquele espírito. E tenta conduzir o diálogo para que ele pudesse deixar a sua vítima. Pudesse abandonar o filho que Bezerra tanto amava. E apela para a consciência do espírito, dizendo a ele: liberta tua vítima, porque tu serás melhor. Você se libertará dele, não ele de você. Dê a oportunidade de crescimento, que você consiga, se desprendendo dele, continuar a marcha de tua existência e adquirir novos conhecimentos, progredir.
o Espírito se manifesta dizendo a Bezerra: para, Bezerra, para. Tuas palavras não tocam meus ouvidos. Tuas palavras tocam meu coração. Tuas palavras são envolvidas de um amor tão grande, de um conhecimento de Deus tão amplo, que eu me rendo a você, mas não me rendo a Ele que odeio e detesto. Mas vou alertá-lo mais uma vez: se nos separarmos, teu filho morre. E Bezerra diz: que seja feita a vontade de Deus. Ele então diz: corre, Bezerra, corre para casa, porque possivelmente ele estará morto quando tu lá chegares. Bezerra encerra o mais rápido possível a reunião e chega em casa. A mulher aos prantos, chorando, diz a ele: Bezerra, nosso filho morreu. Ele teve um momento de lucidez que nesses últimos anos ele jamais tivera. Ele acordou como despertasse de um sono profundo. E disse: mamãe, quanto tempo. Mãe, estou livre. Algo me constringia o peito, a fala, a inteligência. Não podia me comunicar. Mas agora, mãe, eu me sinto livre. Mas a partir daí, o corpo entrou em convulsão. E ele perde a encarnação por dependência física e espiritual do seu obsessor. Bezerra se ajoelha com a esposa e oram, pedindo a Deus que pudesse encaminhar essas duas almas a um novo encontro, não mais de ódio, mas que agora fosse um encontro de amor. Bezerra agradecia a Deus a oportunidade de ter cuidado tantos anos do filho, e que devolvia a Deus o presente divino chamado filho. Bezerra dá provas assim de que não só acreditava na realidade do espírito, mas acreditava também no processo reencarnatório. Não era simplesmente dizer: liberta meu filho, como quem conhece o processo obsessivo, mas compreender que libertar o filho era necessariamente fazer com que o corpo perecesse. Para oferecer o filho à morte do corpo, é necessário acreditar na realidade do espírito. Bezerra não só acreditava, como vivenciava isso na sua vida familiar. Fazia com que todos aqueles que estavam ao seu lado participassem das suas crenças e vivessem as suas experiências com o mundo dos espíritos. Esse último lance com o seu filho dá testemunho não só do conhecimento espírita, mas da fé espírita que ele vivenciou. Outra história que eu gostaria de trazer para configurar essa ideia que Bezerra tem da espiritualidade, aconteceu com essa médium. Vocês conhecem? Ivone Pereira. Ivone Pereira narra no livro Nas Telas do Infinito uma vivência que ela teve com Bezerra, especificamente no Rio de Janeiro, na praia de Botafogo.
Ela, no interior de Minas, teve um mal-estar familiar. Ela foi contrariada nos seus desejos, de moça, de menina. Correu até o quarto e desabou a chorar. Chorou, chorou, chorou compulsivamente, porque se sentia contrariada nos seus desejos. Sentada na janela, parece que um torpor tomou conta do seu corpo. E ela logo se viu a sair do corpo e a plainar sobre o campo. Em pouco tempo, se sentia envolvida por Bezerra e esse a levou para o estado do Rio de Janeiro, mais especificamente na cidade do Rio de Janeiro, na praia de Botafogo. Fez com que ela estivesse bem próximo à praia, sentisse as ondas, sentisse as vibrações. Diz Ivone Pereira que ela era levada sobre as ondas e se sentia completamente livre. Um bem-estar tomou conta de sua vida. E ela, percebendo Bezerra, que a chamava, venha cá. Não resistindo, foi. Falou, preciso te mostrar algo. E aí ele toma a direção das favelas do Rio de Janeiro. Bem no alto, numa dessas casinhas de zinco ainda, ele encontra 3 crianças. Uma deitada em papelão, tuberculosa, ainda em estágio de aprofundamento da doença. Foi tomada de extremo carinho por aquelas crianças. Não tinham os pais, não tinha a mãe, viviam sozinhas e a irmã, que era o arrimo de família, estava tuberculosa. E Bezerra disse, ela vai desencarnar. A dor, a tristeza se avolumou de novo no coração de Ivone Pereira. Aquela tristeza inicial que tivera dado motivo, agora era a tristeza de quem dizia, por quê? Por que essas criaturas sofrem tanto? E Bezerra de Menezes faz com que ela adentre a realidade espiritual daquela jovem e vá verificar em outras encarnações o sucedido para que aquilo estivesse acontecendo. E ela vê uma cena incrível. A jovem, essa que agora tuberculosa, trabalhava com a mãe nas tarefas de costura, com muitas dificuldades, com muitos apertos financeiros. Era convocada a pedir para alguma vizinha, alguém que pudesse dar uma pequena contribuição para que a família suportasse o mês. Ela vai até uma casa chique e pede adiantamento sobre o trabalho de costura que estava sendo realizado. Mas a moça é tocada da casa como se fosse um bicho. E a moça, a dona, disse que só faria o pagamento mediante a entrega da encomenda. Ela se sente muito violentada, tanto na sua mocidade quanto na sua honra. E toma ali uma decisão de que mudaria sua vida. Se apaixona por um rapaz que fez com que ela acreditasse que ele colocaria essa jovem num status social muito acima. Mas ela foi enganada e foi levada necessariamente à prostituição. Não só se prostituiu, como se tornou uma das cortesãs mais requisitadas do estado do Rio de Janeiro. Se transformou numa das prostitutas mais bem pagas
afastou-se da família, das irmãs e nunca mais procurou. Com a riqueza e a fama que fez, passou a desfilar na cidade do Rio de Janeiro, provocando a ira e o ódio de muitas mulheres que tinham os seus maridos roubados por ela. Essa moça vive uma vida dedicada à prostituição. A mãe e as irmãs que ficaram em casa tiveram que amargar uma vida de sofrimento e abandono, sendo que ela vivia o luxo, vivia as aparências de uma vida feliz. Voltando dessa reminiscência, Bezerra faz com que Ivone Pereira olhe novamente para aquela criatura. Olhe, Ivone, e diga agora o que sente por ela. Eu sinto felicidade. Vejo que ela tem a oportunidade de, em vida, resgatar um erro do passado. Isso, Ivone. Se ela ficasse presa ao passado, jamais se renovaria como pessoa. Mas a doença, a pobreza, a ausência de família permitiu a ela não só renovar os valores íntimos, como renovar a sua atitude como espírito imortal. Aquilo que para o mundo seria o abandono de Deus, na verdade se configura como uma oportunidade bendita de resgate de erros passados. Ivone renova a sua atitude e volta para casa e desperta, convicta de que não deveria reclamar da vida. Porque todos nós temos no passado histórias que nos prendem à dor, ao ódio, à vingança. E que necessariamente o que hoje nos acontece é pela divina bondade que quer e deseja que todos nós possamos progredir até a perfeição. Bezerra, na sua condição de orientador espiritual, continuava fazendo com que as pessoas e os médios por ele orientados tivessem a plena consciência de que somos espíritos imortais. Do que adiantaria escrever por Ivone sem que ela tivesse experiências que comprovassem a realidade do espírito? Que nascer e renascer é uma lei divina e que nós estamos submetidos ao nosso passado. Mudemos hoje as nossas vidas para que não nos tornemos reféns de nosso passado. E esse último item eu deixei como uma maneira de mostrar como Bezerra está ativo. Na década de 50, completava 50 anos do desencarne de Bezerra. E foi realizada no mundo espiritual uma pequena celebração. Bezerra seria homenageado. Ele foi convocado, grandes nomes do espiritismo ali estavam presentes, e ele é recebido com cantos, com louvores, com homenagens. Em meio a essas homenagens, rasga o céu de fora a fora. E aparece do mais alto uma criatura que, segundo Divaldo, era parecida com um anjo. Chama-se Celina. Ela vem, em nome de Maria, dizer a Bezerra que ele estava, a partir desse dia, dispensado de habitar o planeta Terra.
Ele poderia escolher dentre todos os planetas do nosso sistema, e se necessário fosse, de outro sistema planetário e solar, para que ele pudesse continuar o seu processo evolutivo. Ele já não tinha mais vínculo com a Terra. Bezerra dirige-se a Celina e pede: criança, eu não mereço. Mas se eu pudesse, eu te pediria: pede à Mãe Santíssima que me permita ficar nas terras brasileiras. Eu gostaria de servir a esta pátria até que o último homem em sofrimento pudesse ser libertado. Celina vai e leva o pedido de Bezerra, e logo volta. E escrito no céu diz: o seu pedido foi aceito. Tu poderás ficar no Brasil. E Bezerra tem, desde então, trabalhado incessantemente para que cada um dos brasileiros conheçam os fundamentos da doutrina espírita. Vem trabalhando incessantemente na obra do Espírito para que possamos conhecer a realidade do Espírito, a reencarnação e o objetivo que nos traz na presente existência. Todos nós, brasileiros, temos de Bezerra o carinho de um pai. A todos nos chama filhinhos e nos pede, em contraposição, apenas que amemos o Cristo. Eu gostaria de aproveitar esse momento, em nome dessa casa, agradecer a oportunidade de ter contato com o Espírito de tamanha luz. Se vocês não conhecem ainda a vida de Bezerra, eu deixo como orientação, como indicação, que possam estudá-lo, conhecer um pouquinho mais dessa trajetória. Mas como Cristo, eu acho que o mais importante. Alô? Como Cristo nos ensinou a amar a Deus como Pai, nós façamos um esforço em amar Bezerra, não como santo, mas como missionário do bem. Que Jesus possa nos envolver a todos e nos fazer sentir a presença bendita desse trabalhador que não falta às reuniões dessa casa. Que assim seja.